Primeira carta de João, capítulo 5, versos de 1 até o 3. Primeira carta do apóstolo São João, capítulo 5, versos 1 a 3. Todos acharam? Amém. Então, amém. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama aquele que o gerou, também ama ao que dele foi gerado. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Amém? Pode se assentar, irmãos. Carta do amado apóstolo São João, o discípulo amado. Ele escreve essa carta e nós sabemos que, assim como o Evangelho de João, as 3 epístolas, 1, 2 e 3 de João, e o Apocalipse foi escrito pela pena do apóstolo São João. E aqui, nessa epístola, o nosso apóstolo está fazendo uma defesa da fé contra uma heresia potente da época, né? Podemos pensar nas heresias do nosso tempo, a teologia da prosperidade e várias outras que a gente... Estou usando essa que é a mais usual, mas tantas outras, né, que já passou por aí. E essa é uma heresia muito forte que o nosso apóstolo estava defendendo a igreja na época, o gnosticismo, uma linha, né, um pensamento filosófico, poderemos dizer assim, né, porque de teologia não tem nada, que não cria na divindade de Cristo e nem na humanidade de Cristo. E quando nós vamos para essa epístola, nós vemos a preocupação do apóstolo em provar a humanidade de Cristo e a divindade de Cristo, né? E hoje eu queria pegar essa pequena porção aqui nessa noite, esses 3 versos apenas. Eu gostaria de falar sobre algumas certezas, algumas evidências que nós temos por fazer parte da família de Deus. Quem faz parte da família de Deus aqui nessa noite? Glória a Deus. Então nós vamos ver essas evidências, né, desse povo, dessa família. Como que é isso? Como que a gente pode ter essa certeza que faz parte dessa família? Quais são as evidências? O que fica demonstrado, o que fica explícito, para que todos vejam e de fato possa olhar e falar: esse faz parte da família de Cristo Jesus. Amém? Então essa é uma grande preocupação em fazer parte da família de Deus, a grande família de Deus, que é um mosaico de cores maravilhosos, de povos e vários cantos. Eu sempre vendo esse casal abençoado aqui, o Marcelo e a Loide, eu sempre acho muito legal a forma deles se expressarem, a forma muito voluntária, a forma que eles falam, né? Às vezes a gente, no passado, na minha tradição religiosa que eu vim, as pessoas tinham todo um formato de falar, né? Dentro de uma caixa, as pessoas queriam toda uma impostação de voz, eles falam de forma tão natural, e você vê a presença do Senhor. Esses dias ela falou algo lá na igreja, um testemunho, para muitos eu acho que passou como simples, né? E um texto da palavra de Deus que me saltou aos olhos. Eu fiquei durante a semana inteira. Não é só você, Luide, e Marcelo, né, que vê algo da palavra de Deus sendo explicado, ou um testemunho, né, sendo falado na igreja, e fica aquele versículo na cabeça, né? Então foi algo muito maravilhoso, e Deus falou grandemente na minha vida. Então, esse texto traz essa preocupação das pessoas em fazerem parte da família do Senhor. E muitos buscam de diversas maneiras e fazer parte dessa família, e há essa grande preocupação em fazer parte dela.
né? E quando as pessoas vão procurar evidências de fazer parte da família de Deus, de ser um salvo em Cristo Jesus, elas sempre se levam a olhar para as coisas aparentes, aquilo que ela faz, né? As obras que ela consegue fazer com a sua própria força. E aqui o apóstolo São João, ele vai falar de algo que é maravilhoso, que vem da parte do Senhor, e são ações que o Senhor trabalha em nossas vidas, e essas evidências elas vão sendo trazidas à tona. Primeiramente, o apóstolo ele começa com uma grande resolução, né? Ele fala assim que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então, essa primeira parte aqui, ele começa a falar sobre a natureza da nossa fé. A primeira evidência de fazer parte dessa família é a nossa fé. E todo aquele que ama aquele que o gerou, também ama ao que dele foi gerado. Então nós vemos aqui, nessa porção da palavra do Senhor, que há a ação de Deus sobre a vida do ser humano. Ele crê que Jesus é o Cristo, ele crê na plena natureza humana e divina de Cristo, porque muitos, igual o irmão Marcelo falou aqui nessa noite, eles falam que crê num Deus, mas é um Deus muito subjetivo, né? E nós temos aprendido com o nosso pastor no estudo às terças-feiras, sobre essas questões, né? E nessa terça agora ficou muito evidente quando ele falou exatamente sobre essa questão do Pai Nosso, né? Ele está explicando sobre o Pai Nosso, chegou o Sermão no Monte nessa página, e ele está falando sobre o Pai Nosso. E falando sobre a paternidade de Deus, nós vemos como que as pessoas elas são enganadas em relação a isso. O mundão aí fora, eles acham que são filhos de Deus, né? E quando nós olhamos para as Escrituras, não é bem assim. Não são todos que são filhos de Deus. Talvez somos filhos de Deus, e foi até falado isso lá no estudo, que somos filhos de Deus, somos filhos, né, no sentido de Deus, por Adão, porque todos pecaram, né? Mas por Cristo não é bem assim, né? Nem todos são filhos, nem todos são irmãos de Jesus, sendo Jesus o nosso grande irmão por excelência, né? E aqui o apóstolo ele fala exatamente isso, que há algo maravilhoso. Ele tem a fé em Cristo Jesus, e ele tem esse amor a Deus. E esse amor, ele não fica apenas só devotado a Deus. Nós vamos ver que esse amor, que é a grande evidência daqueles que fazem parte da família de Deus, esse amor é o amor a Deus, é o amor à sua lei, os seus mandamentos, e o amor aos seus filhos, né? Essa mutualidade, esse amor relacional que nós temos com todos os nossos irmãos. Isso fica muito evidente. A nova criatura, essa característica do homem novo, formado à imagem e semelhança de Deus, ele é transformado. O ódio que ele tinha antigamente por tudo que é santo, em um amor maravilhoso por Deus. Então, esse coração dele é trocado, e aquele coração que respirava ódio contra Deus, agora é amor a Deus. Isso é um transplante maravilhoso. O mundo ele não consegue compreender isso. Inclusive o apóstolo João ele fala exatamente isso, que o mundo não nos conhece, o mundo não relaciona conosco, porque nós somos filhos de Deus. Então, esse é algo muito marcante. John Stott fala que esse amor nos leva de forma confiante ao reconhecimento do Filho eterno e também nos envolve num relacionamento amoroso com o Pai. Então, não é só o reconhecimento que Jesus é o Senhor.
Há um pleno relacionamento, aquilo que foi falado aqui nessa noite. Esse buscar, essa busca constante pelo Senhor, essa busca pela presença do Senhor em nossas vidas, esse algo a mais que o mundo não tem. Talvez aí na rua as pessoas olham no nosso dia a dia, vai aí, né, passando pelo trânsito de Vilhena, pode até falar, vai aí mais uma pessoa, mais um morador de Vilhena, né? Sendo que, na verdade, no sentido espiritual, vai aí mais um morador do novo céus e da nova terra. Essa é a grande verdade, amados. E essa é uma dura realidade. Tem até um filme que as pessoas têm assistido por aí, eu confesso que ainda não assisti, não sei se é bem esse o nome, parece que Não Olhe para o Alto, alguma coisa nesse sentido, né? Mas parece que o cristianismo moderno ele está fazendo com que o nome desse filme, né, o cristianismo gospel, né, esse cristianismo que está na moda, né, ele faz muito coro com esse filme de Não Olhe para Cima, porque eles estão, ao invés de estarem assentados nas regiões celestiais, eles querem estar assentados aqui na terra, se beneficiando de tudo aquilo que o mundo pode dar. E aqueles que receberam essa revelação maravilhosa da parte do Senhor, que sabe que está assentado nas regiões celestiais, isso é algo que nós devemos nos apropriar, amados. E isso fica muito evidente em nossas vidas quando nós estamos em grandes batalhas na nossa vida. Batalhas às vezes, de uma tristeza, né? Ou algo espiritual mesmo na nossa casa, na nossa vida, algo anormal na nossa casa, em que você tem que levantar a sua voz e dizer para o inimigo da sua alma: eu sou filho de Deus e estou assentado nas regiões celestiais e o maligno não pode tocar em mim. Embora, irmão Euclides, a sua coluna ainda sofre as degenerações dessa vida aqui na terra, e tantos outros que eu poderia citar, né, em que a velhice e o tempo e a própria doença, né, o irmão Ítalo, conversando com ele hoje no começo do culto, falando também de alguns males dessa vida, da saúde. Embora essa doença ela pode dar um pequeno clique na nossa carne, né? O inimigo das nossas almas, ele não pode tirar essa nossa posição. Tudo pode se desmoronar, amados irmãos. Tudo é tudo mesmo. E nós temos um grande exemplo disso na Bíblia, o grande patriarca Jó, né? Quando viu toda aquela situação que tomou conta da sua casa, e quando aquele homem olha e ali ele tem a imagem de um Deus que antes ele só conhecia por ouvir falar, mas agora ele conhece de um relacionamento. É um Deus que agora ele se relaciona e conhece esse Deus. Então, nós devemos nos apropriar disso. O Senhor é o nosso Deus. Nós cremos que Jesus é o nosso Rei. E isso prova que nós somos nascidos de Deus. E aí a segunda sentença ele fala: e todo aquele que ama, nós amamos aquele que nos gerou. Deus é aquele que nos gerou. Então, há uma simbiose, há um relacionamento. Não há como você falar de uma bola quadrada. Não existe bola quadrada. Assim como não existe amar a Deus, ser amado por Deus e não amar a Deus. Assim como a próxima situação que nós vamos ver, e eu só gostaria de fazer uma outra citação, algo interessante aqui sobre esse amor como característica da nossa filiação em Jesus, é a seguinte: esse amor, ele é esse amor é a nossa apologética.
Apologética é a defesa da fé. Então, quando nós amamos a Deus, amamos os seus mandamentos e amamos os nossos irmãos, é uma defesa da nossa fé. Olha o texto. João 13:35 diz assim: nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, esse amor a Deus, esse amor aos irmãos, é a defesa da nossa fé. E teve alguns autores, alguns homens das letras, né, que olhavam para o povo de Deus na igreja primitiva e falava: esse povo cristão, esse povo é um povo interessante. Eles, além de cuidar do seu povo, eles também cuidam das outras pessoas. Então, o cristianismo autêntico, né, o cristianismo gerado pelas Escrituras e não o cristianismo da cultura, ele é um cristianismo que vai além. É aquilo que temos aprendido, o pior cristão, né, vamos dizer assim, ele é muito melhor do que o melhor ímpio. Porque o cristão, o filho de Deus, é aquele que faz a vontade de Deus com as intenções do coração correta. Ele ama a Deus. Tudo aquilo que ele faz, Deus recebe. Todas as obras que ele faz é recebida por Deus. Aquelas obras são para glorificar a Deus. Então, o mundo, a cultura da época da igreja primitiva, via o povo de Deus, e vimos também na Idade Média, em toda a história, o povo de Deus sendo esse, como é que podemos dizer, esse grande termômetro, esse sal, é o que a Bíblia fala, é o sal da terra e a luz do mundo. É o ponto para fazer o contraponto. Quando o mundo olha, quando o mundo deteriorando-se a cada dia mais, né, e sabemos aí pelos noticiários, pelo comportamento das pessoas, por tudo aquilo que a cultura tem falado, enfim, quando nós vemos o mundo se degenerando e as pessoas querendo que as coisas avançam cada vez mais para um progresso, que na ideia deles esse progresso vai trazer um ateísmo, mas na verdade eles acham que esse progresso, o homem vivendo fora da religião vai ser um homem livre. Eles acham que assim o homem vai ser melhor. Mas nós já estamos vendo isso. Aqueles que têm os olhos espirituais têm visto a sociedade cada vez se degenerando. E eu não preciso citar em detalhes a degeneração humana. E por que a igreja, o mundo odeia a nós, a igreja de Deus? Porque eles olham e vê a igreja como é a preservadora da santidade de Deus. A igreja, só pelo fato dela existir, e já é muita coisa, às vezes eu posso falar só pelo fato de existir, mas já é um milagre. A igreja, quando nós vemos os grandes opositores à igreja, a nós, pessoas fracas, que não têm influência social, podemos dizer assim, quando nós olhamos para nós, simples pessoas, mas já é um grande milagre a igreja estar existindo desde a época dela mesmo começar os seus grandes feitos ali na igreja primitiva. Ali, nos primeiros discípulos amedrontados depois de Jesus, ali naquela cruz, discípulos já o negando, discípulos com medo, ali a igreja poderia ter sido dissipada. Mas é um grande milagre a igreja estar existindo até hoje. E esse milagre é um milagre provocado, é um milagre conduzido por Deus. A igreja é inacabável. A igreja, ela vai continuar lá em cima. Lá nós vamos ser uma só igreja, vamos conhecer outros irmãos, né, que a gente está muito restrito ao físico, que nós vamos conhecer outros irmãos. Então, pelo fato da igreja ser essa reserva, a igreja, ela no espectro
Podemos até dizer, ela é conservadora, porque no sentido que ela conserva a palavra de Deus. É o único conservadorismo maravilhoso. Todos os outros, por questões políticas, até me alinham ao conservadorismo político, mas sabemos que tem erros. Mas a questão conservadora da igreja, de conservar a palavra de Deus como seu guia de vida, como seu manual de teologia, como seu manual de fé e prática. O mundo, ele vive revoluções atrás de revoluções, e ele vive mudando e procurando novos padrões. Tem alguns colegas que estavam falando esses dias, eu preciso ajustar a minha linguagem à nova onda. A igreja, ela vai falar o que é pecado, aquilo que é pecado. E para concluir, é por isso que o mundo vai odiar aqueles que são nascidos de Deus. Porque eles jamais vão negociar. Eles jamais vão deixar que Cristo é Senhor. Jamais eles vão crer num Cristo fabricado, num Cristo idólatra da nossa cabeça, mas de um Cristo conforme as Escrituras diz que Ele é. Santo e poderoso. Está sentado de forma séria, de forma solene, recebendo o louvor da sua igreja. Olhando atento a tudo que acontece. Às vezes vemos alguns mundanos falando, onde está esse Deus diante de todas as situações? Deus continua no mesmo lugar, governando tudo e a todos. O meu Deus não está coçando a cabeça e preocupado de acordo com a última revolução que aconteceu na face da terra. Ele não está preocupado. Ele está solene. Não tem uma criancinha de 1 ano que pode colocar uma luva de boxe e vai falar, agora eu vou conseguir bater nesse homem de 2 metros de altura, ou de 2,5 metros. Ele vai olhar de forma solene para aquela criança. E a própria imagem pitoresca que eu criei vai dizer que ele está soberano de toda aquela situação. Nada pode acontecer. Da mesma forma que nada pode atingir o nosso Deus nesse sentido, ninguém pode atentar contra, no sentido de destruí-lo. Ele também segura e protege a tua igreja da sua forma. Não da forma que imaginamos, em que seremos protegidos a nossa saúde e teremos todo o baú com todas as riquezas, os tesouros, com todo o rubi. Não é disso que a Bíblia nos garante. O Novo Testamento, ele fala de uma riqueza e de uma glória e de uma esperança que tudo isso que nós vemos aqui é, como o apóstolo Paulo falou, é classificado como esterco. Tudo. Não tem como comparar. As glórias daqui, as maiores glórias que nós recebemos aqui, com a grande glória que já recebemos de ter sido considerados filhos de Deus. Esse amor, nós vamos ver o verso 2 aqui, diz o seguinte: nisso sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então, essa prova aqui, ela fica demonstrada primeiramente na primeira sentença, a fé em Deus. A fé em Deus é o resultado de tudo o resto que o apóstolo João está falando para nós aqui nessa noite, nessa carta maravilhosa que ele nos entregou. Quando amamos a Deus e os seus mandamentos, quando amamos os nossos irmãos, esse amor, ele fica evidenciado. Olha só, João deixa implícito o que é verdade quanto à família humana, também ela é verdade quanto à sociedade divina. Então, se amamos a Deus, amamos os nossos irmãos e os seus mandamentos. Na sociedade é possível amarmos em partes.
né? Muitos, né, no meio das suas ideologias passageiras, eles amam a humanidade, no sentido abstrato. Quantas pessoas a gente já viu falar, eu amo a humanidade, mas individualmente ele odeia as pessoas. Isso, na vida em sociedade, é possível. As pessoas, elas têm um amor teórico, um amor construído por poesias que nada se compara ao amor explicado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O amor bíblico é um amor sacrificial. Ele nada tem a ver com esse amor só de palavras. Olha o que diz aqui o apóstolo São João. Aqui na primeira carta, ainda no capítulo 4, versos 20 e 21. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao que viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ama também a seus irmãos. E como é esse amor? Olha aí, no capítulo 3 dessa mesma carta, diz assim, no verso 18: Filhinhos, não amemos só de palavra ou de aparência, mas em verdade, mostrando-o pelas nossas ações. Então, esse amor do mundo é um amor de palavras. É um amor de gestos performáticos, teatral. E nós vemos, às vezes, até as fotos nas redes sociais, as pessoas ali, às vezes, entregando alguma coisa para alguém, né, para um pedinte, para um pessoal carente, mas aquela pessoa, às vezes, até lava a sua mão com álcool depois. Às vezes quer demonstrar um amor, um afeto por meio de imagens na rede social que não tem na sua vida particular. É só um amor performático. É uma vida dupla. É uma vida querendo demonstrar um amor que não tem. Mas sabemos que todo aquele que ama a Deus amará os seus irmãos. Olha ainda no verso 17, diz assim, um exemplo dessa ação que o apóstolo João fala. Como que é esse amor? Esse amor de ação, não só de palavras. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo a seu irmão necessitado, lhe cerrará as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Então, o apóstolo está querendo dizer que aqui o amor a Deus e logo o amor dos nossos irmãos, ele não vai ficar apenas no encorajamento, mas ele também vai passar pelo nosso bolso e pela nossa despensa, em ajudar quando for necessário, e prestar uma ajuda de amizade cristã e um apoio espiritual àqueles que nós amamos. Devemos estar dispostos sempre a isso. E é isso o exemplo ao longo da história cristã. Esse apoio do povo de Deus mutuamente. Quantos aqui, ou daqueles que já puderam amar dessa forma, em poder ajudar, ou daqueles que já puderam receber desse amor, é maravilhoso, meus irmãos. Isso é maravilhoso. Nós vamos para a segunda sentença desse verso, que ele fala o seguinte, porque este amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, o amor a Deus tem uma segunda consequência inevitável, a saber, a obediência. Se amamos verdadeiramente a Deus, não somente amamos seus filhos, mas também praticamos os seus mandamentos. Olha aí, ainda nesta carta maravilhosa do apóstolo São João, vamos agora no capítulo 2, verso 5, diz assim, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Amém. Amados, estamos sendo aperfeiçoados a cada dia pela palavra do Senhor. A palavra de Deus tem transformado a nossa mente. Às vezes nós vemos ainda resquícios, né, da nossa velha vida ainda agindo nesse corpo novo que nós recebemos.
né? Ainda nós vemos ainda o velho homem agindo, mas nós somos nova criatura. O velho homem, ele não deve dominar a nossa vida. A nossa predominância é da nova criatura. E é Deus que estabelece isso. Deus deu o poder para nós exercermos isso. Nós temos que nos apropriarmos disso. De sermos edificados pela palavra de Deus, de pegar essas armaduras, as armaduras que Deus nos dá, essas certezas, essas promessas que Deus já nos deu. A nossa vida não é uma vida de derrota constante, mas é uma vida de vitória constante em Deus. Em Deus nós somos mais do que vencedores, amados irmãos. Nós somos mais do que vencedores. No Salmo 119 nós vemos uma grande declaração de amor do salmista em relação aos mandamentos de Deus. Ele fala coisas maravilhosas. Olha o que ele fala acerca dos mandamentos de Deus. Inclusive, somente 2 versos do Salmo 119, que são 176 versos, somente 2 versos, ele não faz exaltação à lei do Senhor, a como esses mandamentos são maravilhosos. Seria os versos 122 e o 132. São os únicos que não faz uma exaltação direta da lei do Senhor. Todos os demais faz uma grande poesia em relação à lei do Senhor, uma grande declaração de amor do salmista em relação à lei do Senhor. Olha no Salmo, não precisa você abrir, mas no 119, 97, ele diz: quanto amo a tua lei. Como tem sido esse nosso amor, amados irmãos? Como ele tem sido expressado? Será que quem ama a lei de Deus fabrica um Deus na sua cabeça? A gente não para pensar nessas implicações. Olha aqui, ainda no verso 14 desse mesmo Salmo, e no 162, ele se regozija na lei, nos mandamentos do Senhor. Como que tem andado o nosso regozijo em relação a essa lei e os mandamentos de Deus? Ele se deleita nela, versos 24 e 16. Ele ainda considera os mandamentos de Deus como mel. E nessa época aqui não existia o açúcar. O mel era algo, talvez nós ouvimos hoje o mel, tem açúcar, tem o cristal, acho que nem tem mais cristal, né? Eu ia falar Itamaraty, acho que eu estou ficando velho, né? Estou lembrando mais o nome, mas os açúcares, né? A gente ouve a doçura, né? A doçura que é a lei do Senhor. Aqui o salmista, e isso fazia muito sentido para ele. Às vezes nós olhamos para isso, às vezes imersos nas nossas preocupações diárias, né? Nas nossas correrias. A gente passa por esses textos e não faz essas perguntas. Será o quanto eu tenho amado a lei do Senhor? Ela está pequenininha. Tem sido eu apenas um hóspede nos átrios do Senhor. Tenho permanecido lá. Tenho me deleitado lá. Afinal, nós já descobrimos aqui nessa noite que somos filhos de Deus. Nós temos fé em Deus. Nós amamos a Deus. Mas também amamos os nossos irmãos. Mas também nós temos que amar os seus mandamentos. E como tem estado isso em nossa vida. Ainda ele fala aqui que os seus decretos são cânticos. O salmista ele fazia poesias, né, a respeito da lei do Senhor, né? Vendo certo comentarista, ele até fez uma comparação interessante. Imagine nós pegarmos o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, né, e fazermos uma poesia, né, daquelas leis lá, né, que tanto nos restringe, né? Aqueles que gostam de andar numa velocidade maior, que gostam de rampar os quebra-molas, né? Então, imagine nós fazendo poesias em relação à lei de trânsito. Isso é impossível. Mas aqui o salmista, ele faz poesias de algo maravilhoso que são os mandamentos do Senhor. Ele fala assim: os teus decretos são os motivos dos meus cânticos na casa da minha peregrinação.
Então, ele considera, ele tem em autoestima os mandamentos do Senhor. E a última parte que eu gostaria de falar aqui nessa noite com os irmãos é que os mandamentos do Senhor, eles não são pesados. Olha aqui no verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Talvez, quando nós estamos tentando guardar os mandamentos de Deus com a nosso velho homem, os mandamentos de Deus vão se tornar pesados. Quando nós guardamos a lei do Senhor com a nossa nova criatura, os mandamentos de Deus não são pesados. Os fardos, os pesos que Jesus nos dá, se é que nós podemos dizer que são pesos, eles são suaves e leves. Eu lembro que na minha infância as pessoas falavam assim a respeito da lei de Deus, da dificuldade. Eles não falavam de forma jubilosas em relação à lei do Senhor, das promessas, da salvação, daquilo que nós temos em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, de tudo aquilo que nós já recebemos, que nós somos famílias de Deus, que nós já recebemos tudo que nós precisamos em Cristo, que nós estamos avançando rumo a Canaã celestiais, mas o enfoque era, às vezes por uma falta de conhecimento, era, meu irmão, como é difícil servir a Deus. E hoje eu falaria, é impossível servir a Deus, amado, se não for com a sua nova natureza. Se não for com a nossa nova natureza, é impossível servirmos a Deus. A nossa natureza antiga, ela não quer servir a Deus, ela quer servir a nós mesmos. E nós temos 3 grandes adversários. Nós temos o mundo, a carne e o diabo. Às vezes nós podemos até vencer o diabo e o mundo, mas e como vencer a nossa natureza? A nossa natureza é nós mesmos. Foi a nossa natureza que, quando às vezes passa pela nossa cabeça de não vir ao culto, é a nossa natureza que não quer vir. É o nosso corpo. É nós mesmos. E é uma luta difícil. É uma luta constante em colocarmos a nossa nova natureza em evidência o tempo todo, pois a nossa antiga natureza, ela jamais vai gostar de coisas novas, e as coisas novas vêm do alto. Para o mundo, as coisas novas é tudo aquilo que o mundo faz e é pecado. Para nós, as coisas novas é as coisas da nova natureza, e isso agrada a Deus. Essas novas coisas, esses novos prazeres que Deus deu para nós agora, em Cristo Jesus, eles são prazeres maravilhosos e eles agradam a Deus. Então nós não oramos com a nossa nova natureza. Se nós tentarmos orar com a nossa nova natureza, nós não vamos nos deleitarmos na oração. Nós vamos pensar mais no tempo. Olha o tempo que eu estou aqui. Já orei tantos minutos. Quantos capítulos da Bíblia eu já li hoje? Ele vai ficar preocupado. Mas se você vai para a Bíblia, vai para a oração com a sua nova natureza, você vai se preocupar com o deleite de estar em Cristo, do privilégio de estar em Cristo, do quanto isso é bom para a sua vida, o quanto isso é enriquecedor, é edificador para a sua vida. Então, amados, quando nós vamos com essa perspectiva, os mandamentos de Deus são leves. Mas também, outra forma de transformar, né? Nós temos pessoas que acham que estão transformando os mandamentos de Deus em leves, quando elas tentam adaptar aquilo que a palavra de Deus diz à realidade de hoje. Mas não no sentido bíblico, mas torcer a palavra de Deus para aprovar coisas que são pecaminosas, desde quando a Bíblia é Bíblia, desde quando Deus é Deus. As pessoas, nesse sentido, elas tentam fazer os mandamentos de Deus leve. Na verdade, a palavra de Deus, o nosso Deus, o ódio dele é o pecado, o ódio dele é o pecador. Deus não odeia só o pecado, ele odeia também o pecador.
E sabemos que não existiria pecado se não existisse pecador. Então, essa é a grande verdade. As pessoas têm tentado fazer os mandamentos de Deus serem leves, não por causa de viver os mandamentos de Deus com a sua nova criatura, mas por tentar obedecer os mandamentos de Deus, entre aspas, rebaixando a palavra de Deus. Isso é muito grave. Aí não tem como a gente concordar. Não pode um trem desse, como diz o mineiro. Então, não temos acordo nesse lado. Por outro lado, tem aqueles que tentam fazer, igual eu falei da experiência da minha infância, fazer com que o legalismo, fardos pesados, atados sobre a vida de pessoas, às vezes que nem conhecem a palavra de Deus, com pouca experiência na palavra de Deus, atar fardos e fardos pesados na vida das pessoas, por uma falta de entendimento. E sabemos que esse conhecimento da palavra de Deus, genuíno, quando ele é descortinado na nossa mente, quando ele clareia sobre os nossos olhos, como a nossa vida ela ganha outra perspectiva. É lógico que nós vamos ter ataques, é lógico que nós vamos ter perseguições, mas a forma que você encara a realidade, o mundo e todas as coisas é de outra forma. É olhando para um Deus magnífico, um Deus soberano, um Deus grande, que está além das circunstâncias. Não um Deus pequenino, mas um Deus grande. Então, o fardo, os mandamentos da palavra de Deus, eles são leves, porque nós olhamos para Cristo. Quando nós olhamos para nós não temos como pensar em salvação, se nós olharmos só para as nossas obras. Quando nós olhamos para nós vemos que é só perdição. Mas quando nós olhamos para Cristo, como diz Lutero, é salvação. É por isso que nós temos salvação, porque nós olhamos para Cristo e depositamos a nossa vida tão fielmente a Ele. Não é a nós, é a Ele. A Ele a glória, a honra, o louvor e toda a exaltação. Somente a Deus. Nesse caso, os mandamentos de Deus, eles são leves, quando nós entregamos a Cristo. Temos gostado de Deus ou temos amado a Ele? Fica essa pergunta para nós. Se temos amado, como tem sido o nosso amor aos demais membros da família de Deus? Qual é a visão que nós temos sobre os mandamentos do Senhor? Eles têm sido pesados, meu irmão, ou eles têm sido leves? Você tem olhado para suas próprias forças? Você tem tentado obedecer a Deus com as suas próprias forças? Ou você tem olhado para você e falado, miserável homem que sou, careço da obra de Cristo? E logo esses mandamentos são leves, confiando em Jesus como o único e salvador da sua vida. Oremos para que Deus nos dê graça, principalmente, para olharmos para a palavra de Deus de forma equilibrada. Olharmos que essa evidência, que tudo isso que nos liga à família de Deus, ao relacionamento com Deus e aos mandamentos, é o amor. É o amor a Deus, é o amor aos mandamentos e é o amor à igreja de Deus, ao amor aos muitos filhos de Deus. Amém, queridos? Que possamos estar atentos e que possamos orar ao Senhor para que Ele possa evidenciar isso em nossas vidas. Que nós possamos buscar isso e que esses pesos, essas coisas que ainda nós colocamos em nossas mentes, que nós possamos sempre olhar para a cruz. Sempre olhar para a cruz. Amém? Fiquemos de pé em nome de Jesus.